A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou no início do mês parecer favorável ao projeto de lei do deputado Léo Portela, do PL, que proíbe o ensino da linguagem neutra em todo o Estado. Se o projeto vir a se tornar lei, o direito de que as escolas mineiras ensinem língua portuguesa de acordo com a norma culta será restabelecido no Estado de Minas Gerais. A proposta tramita na Assembleia Legislativa Mineira desde novembro de 2020 e prevê que a regra valha também para o material didático. Estão inclusas escolas públicas e privadas e também editais de concursos públicos. Abre aspas. A pessoa pode usar essas expressões nos sindicatos dela, nas redes sociais e nos grupos de amigos. O que eu acredito, no entanto, é que as escolas precisam ensinar o uso correto da língua, que é patrimônio dos brasileiros. Não podemos deixar que atuações ideológicas busquem deturpar o ensino erudito correto da língua portuguesa, fecha aspas, destacou o deputado autor do projeto, Léo Portela. Segundo a proposta, a língua portuguesa deve ser aplicada aos estudantes da maneira culta e com as orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de educação, pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Portela contou com a ajuda da professora de língua portuguesa Cíntia Chagas para elaborar o projeto. O deputado defende outras pautas conservadoras na Assembleia Mineira. Ele é, inclusive, autor de uma versão que tramita no Legislativo Estadual daquele projeto que ficou famoso, Escola Sem Partido, que é contrário à doutrinação ideológica nas escolas. Vanderlei? Oi, Gê. Parabéns ao deputado, né, Paulo Portela, isso? Léo Portela, né, por essa iniciativa. Aqui em Uberlândia, recentemente, tivemos um caso, e sempre é aquela forma, aquela estratégia da esquerda, né? Aqui no caso, em Uberlândia, foi a linguagem cidadã. Então, eles usam como linguagem cidadã, linguagem neutra, né? No caso aqui, para destruir, né, a língua portuguesa, o projeto de uma vereadora esquerdista do PDT era colocar a linguagem cidadã, dizendo que nas repartições públicas, né, não poderia se adotar, né, palavras, adjetivos, né, deveria ser de uma forma onde essa palavra e esse adjetivo, ou a forma de se comunicar, de uma forma muito fácil para que a outra pessoa entendesse. É um absurdo. Isso é o início da destruição da nossa língua portuguesa, que é, entre todas as nações, o maior patrimônio de qualquer nação, já dizia isso o Olavo de Carvalho, é a sua própria língua. A língua portuguesa, ou a língua originária daquela nação, ainda que ela um dia seja destruída, ou seja, o país não exista mais por qualquer outro fator, seja por guerra, seja por dominação, mas a língua, ela é uma das únicas formas, né, a língua, a alta cultura, que sobrevive até mesmo à destruição da própria nação. Olha o quanto é importante a língua portuguesa, né? No caso, aí, a língua nativa, a língua que é construída ali, né? E trata-se do maior bem patrimonial e cultural de qualquer povo. E aí vem a esquerda querendo, primeiro, falando dessa questão de linguagem cidadã e também linguagem neutra. É importante falar também que o deputado Júnior Amaral, né, quando ainda o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, ele fez um projeto, se não me engano, o PL 5198, que proibia o uso de questões em provas ou o uso de utilização em instituições públicas, em autarquias, enfim, em escolas, né, da linguagem neutra também, né? Isso
está até hoje na gaveta, aguardando que o presidente do Congresso retire isso e se torne uma lei federal, que vai ser muito importante para nós, né, cidadãos de bem, cidadãos que entendem e valorizam a língua, a norma culta da língua portuguesa, que inclusive é prevista na Constituição Federal, né? Então, essas distorções, essa loucura que o pessoal geralmente do PT, ou os puxadinhos desses partidos, e que são mente esquerdista, dita progressista, que de progressista não tem nada na realidade, né, querem destruir o maior patrimônio de uma nação, no caso do Brasil, a nossa língua portuguesa. Parabéns ao deputado. Tomara que seja aprovado, né, Omara? Tomara, né, Gi? Tomara. Bom, gente, eu baseei o meu comentário de hoje a respeito da linguagem neutra nesse livro aqui, ó. Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, da Ana Caroline Campagnolo, tá? Eu recomendo muito esse livro aí para quem ainda não conhece, né, a real intenção do movimento feminista, tá? Então, assim, eu sei que a grande maioria das pessoas, né, vão ficar surpresas com o que eu vou dizer aqui. A verdade é que a ideologia de gênero, né, a linguagem neutra, são pautas feministas. Eu queria esclarecer aqui que o movimento feminista, ele é um movimento político, de esquerda, comunista, anticristão, tá? Que nunca teve interesse em direitos civis, lutar pelos direitos das mulheres. Nunca teve essa intenção, tá? Mas essa é uma conversa que a gente pode ter em uma outra oportunidade. Então, assim, para explicar melhor, o movimento feminista, ele foi criado, ele foi dividido, na verdade, em 3 ondas até hoje, né? A primeira onda, que foi lá o direito ao voto, a segunda onda é aquela sugestão, a pauta do aborto, certo? E a terceira onda é justamente essa que a gente está vivendo agora, que é a ideologia de gênero, linguagem neutra, né? E o objetivo dessa onda, dessa terceira onda, pessoal, é uma nova abordagem, tá? Para tentar convencer mulheres, né, tocando o lado do preconceito, tá? Falar que a linguagem neutra, ela deve ser legitimada por ser um mecanismo de combate ao preconceito de gênero, é uma grande falácia, é mentira, tá? Porque não existe absolutamente nenhuma prova de que a alteração na língua portuguesa tenha provocado aí, ou provoca mudança de comportamento com relação ao preconceito, tá? O que muda comportamentos, pessoal, e o que gera o fim ou minimiza preconceitos, é a educação que a gente recebe em casa, tá? Como que a gente é criado pelos nossos pais, né? A educação que a gente recebe na infância. Então, assim, um lar com diálogos sérios, comprometidos, né, contra o preconceito, dentro de casa, é o que vai diminuir ou acabar com o preconceito que a gente vive aí, tá? Então, assim, o fato é, a língua, ela nunca muda permanentemente, assim, por imposição de um grupo social minoritário, tá? O principal argumento de quem defende essa linguagem neutra aí é o de que a língua portuguesa, ela é machista. Esse é o principal argumento. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você está numa plateia, aí o pessoal fala assim, sejam bem-vindas para uma plateia somente de mulheres. Sejam bem-vindos para uma plateia somente de homens, certo? E sejam bem-vindos para uma plateia de homens e mulheres. Então, assim, o problema é que quem argumenta assim, não sabe que o gênero gramatical masculino corresponde ao público misto, tá? Ou genérico, que passa a ter um caráter neutralizador aí, do ponto de vista sexual. Então, aqui, quando se diz sejam bem-vindos para homens e mulheres, já é uma linguagem neutra, tá? Se referindo a todas as pessoas. Ou seja, quando a gente fala, quando nós falamos assim, brasileiros leem pouco,
não quer dizer que somente brasileiros do sexo masculino leem pouco. Mas sim, brasileiros e brasileiras leem pouco, certo? Então, assim, é bem provável que leem pouco mesmo, né? Porque para muitos estarem caindo aí nessas falácias feministas, com certeza estão lendo muito pouco. Bom, a gente sabe, né, que o português deriva do latim, certo? E que não faz o menor sentido a gente imaginar que a língua latina ela fosse inicialmente inclusiva e que, de repente, tenha se tornado, assim, se transformado numa língua segregadora de gênero, né? Então, o suposto machista aí, o tão criticado o, não é marca do masculino, tá? Porque se fosse assim, o que a gente vai fazer com todas as palavras aí masculinas, como elefante, reitor, bacharel, japonês, ateu, herói e um monte de outras, certo? Então, agora o que a gente percebe é a marca do feminino na língua. Então, a gente pode chamar ela de feminista, então, essa língua portuguesa, certo? Então, isso é muito importante a gente falar, para que a gente reflita juntos aqui, né, que o argumento, né, a favor da linguagem supostamente neutra, ela se contradiz em sua própria origem. Então, vamos analisar aqui. Ao forçar a ligação direta, tá, e obrigatória entre o gênero sexual e o gênero da palavra, então a gente cria o seguinte problema. Se afirmar atualmente que há dezenas de gênero biopsicossocial, além do masculino e do feminino, tá? Porque dizem que tem sei lá quantos, né? Aí eu pergunto, deveria haver, então, por uma questão de paridade, tá, uma terminação para cada um desses gêneros? Se o feminino tem um gênero para si, como terminado em A, como todas, e o masculino tem um gênero terminado em O, como todos, então, todos os que não se encaixam como masculino e feminino aceitariam um gênero só, terminando em E, como todes? Então, aceitaria os não binários terem todas essas suas diferenças neutralizadas num singelo E? Então, por dedução lógica, né, a gente deveria criar, então, uma terminação para cada uma dessas dezenas de gêneros. Certo? Errado, é evidente que não. Então, o argumento é contraditório desde o berço, gente. As mudanças da língua, elas devem acontecer ao longo do tempo, de forma espontânea, né? A partir do uso por toda a sociedade e não por uma imposição. Ah, mas a língua muda e devemos respeitar as mudanças, né? Não podemos parar no tempo, é isso que o pessoal fala, né? Mas não é assim, gente. Tá? A língua portuguesa, ela muda naturalmente, organicamente, e não por imposição de um grupo social que acha aí que trocando o A, o O, por E ou X, o preconceito vai acabar, tá? Muito pelo contrário, isso gera mais preconceito, confusão e discordância do que esclarecimento, tá? E ser contra a linguagem neutra ou ideologia de gênero não nos torna homofóbicos, ok? Então, quem disser que isso está agindo com desonestidade intelectual, tá? Eu já me estendi demais aqui, gente, desculpa. Só que a gente tinha que falar sobre isso, né? Porque é importante as pessoas entenderem que você ser contra a linguagem neutra, você ser contra a ideologia de gênero, não nos faz homofóbicos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A gente respeita todas as opções de todas as pessoas, mas isso aí já é demais, né? Com certeza. Ellen? Eu quero dar os parabéns para o Léo Portela e também para a professora de português, Cíntia Chagas, que hoje em dia está tão difícil a gente ver professores que lutam pelo óbvio, pelo ensino básico, né? Para você, de fato, ensinar, para você, de fato, fazer o que realmente você foi formado para fazer, ensinar. Hoje em dia, professores
aliás, militantes travestidos de professores estão tomando cada vez mais lugares nas salas de aula e eu estou preocupada cada vez mais com o que esses alunos estão aprendendo nas salas de aula. E isso me deixa extremamente preocupada. Escola, na minha época, era lugar da gente estudar, era lugar da gente aprender, era lugar da pluralidade, sim, e era lugar da gente aprender a ler, a escrever, era lugar disso. Hoje em dia, eu tenho relatos cada vez maiores, principalmente vindos de escolas, não só de escolas públicas, mas de institutos federais, de escolas particulares, de que a coisa está tomando uma proporção que eu fico me perguntando, tá, hoje em dia, qual que é o papel da escola na vida dessa criança, desse adolescente? Então, sobre o que o Vanderlei havia dito do papel do Júnior Amaral, eu fico me perguntando que é uma coisa tão... assim, que é outra coisa. Está tendo uma guerra, fazendo um parêntese aqui, está tendo uma guerra ali lá na Rússia com a Ucrânia ali, e nós aqui discutindo, tendo deputados ali que poderiam estar fazendo uma coisa que são mais benéficas ou mais sérias para o país, e nós estamos perdendo tempo discutindo não, para discutir o óbvio, para defender a nossa língua portuguesa. Sabe? Isso é tão... Para mim, isso é tão ridículo, isso é tão banal, isso é tão... Nós estamos aqui tendo que falar, não, temos que defender isso aqui, sendo que tem coisas mais importantes acontecendo, é como se fosse uma cortina de fumaça. Vamos fazer eles discutirem isso aqui, porque enquanto o bicho está pegando, enquanto eles estão perdendo tempo com isso aqui. Sabe? E eu fico pensando que o quanto que a gente tá perdido mesmo, sabe? E assim, a gente vê os deputados tentando trabalhar, fazer a coisa certa, fazer a coisa séria, mas assim, discutindo pautas que você fala, poxa vida, meu Deus, aonde que nós estamos parando? Para que nós temos que discutir isso aqui, sendo que a gente podia estar utilizando o nosso tempo e a nossa energia com coisas que realmente são mais produtivas, né? E aí, sobre essa questão da linguagem neutra, é uma invasão de uma elite pseudo-progressista que tem feito nas escolas e na faculdade. Estão implantando um dialeto que não binário, de uma forma sorrateira, de quem que não tem nada no meio, por exemplo, queridos alunos. O interessante é que é impossível a gente escrever um único parágrafo minimamente compreensível nesse dialeto ridículo que esse povo estão tentando colocar nas escolas. Queridos alunos, como vão vocês? Como é que... Gente, isso é coisa de idiota, isso é coisa de gente imbecil, tá? Mas a gente é livre para tudo, inclusive até para ser idiota. Então, o que se vê, na verdade, é mais uma utilização de minorias por parte de políticos que estão tentando ali usar isso de massa de manobra para poder ganhar votos. E ali os idiotas úteis estão caindo, né? São pessoas que não correspondem a nem 1% da população. Aí, nisso, que estão falando que esse dialeto, ele agrega, que ele não exclui, ele exclui sim. Ele exclui a população cega, ele exclui os surdos, ele exclui disléxicos, ele exclui autistas. Por que ele exclui? E aí, a outra pergunta que eu faço, por que, ao mesmo tempo, ao invés de que vocês querem defender inclusão, então por que vocês não defendem o ensino de Libras, não defendem o ensino de compreensão em relação ao autismo na escola? Eu tenho resposta para essa pergunta também, porque não lacra. Porque não tem lacração. Aí a militância não está afim. Porque não tem essa lacração que esse povo precisa. Então, eu digo para vocês que estão buscando lacração, vão caçar um serviço e vão se preocupar com o que realmente é útil para esse país. Tá? Muito obrigada. Vanderlei, você pediu a palavra? Quer acrescentar, pontuar mais alguma coisa? Sim, eu acho que a Ellen está coberta de razão, mas eu pego como mesmo a Omara fez aí, né, a questão da evolução do feminismo, né? Então, o que a gente vê é que a pauta da esquerda, né, eles estão sempre avançando. São pequenas
coisas que eles colocam em leis que, de repente, você fala, isso não tem nada a ver, não. Não, isso aí não pega, não. Quando hoje nós acordamos, hoje, né, eu estou falando de alguns anos para cá, finalmente o povo, né, que acompanha minimamente a política, está vendo o buraco que nós entramos. Quantas medidas tem no setor econômico, né, que restringe o livre mercado, né? Quantas coisas a nossa cultura praticamente foi excluída, acabaram com a nossa, o Olavo de Carvalho diz da alta cultura, né? Antes dava gosto você pegar um jornal, você encontrava um Paulo Francis, por exemplo, para você ler uma coluna Paulo Francis, né? Então, e tantos outros, né? Mas o que acontece? Roberto Campos, hoje, você pega uma mídia, né, um jornal qualquer, vai abrir para ler, dá vontade de chorar, né? Além dos erros crassos, né, de português, a falta, né, de verdade que aquilo a falta de verdade que tem, que não possui o texto, né, o artigo, crônica e tudo mais. Então, é tudo nivelado por baixo. E a importância de se defender a língua portuguesa, né, a nossa língua, a língua culta, é justamente isso, para não deixar mais que se avancem essas pautas. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem umas letras que esses pichadores colocam nos muros, eu não sei se vocês entendem aquilo, mas tem essa tribo deles que entendem exatamente o que está escrito ali, sabe? Assim, pega o A, o E, e transforma tudo aquilo lá num símbolo lá, que sei lá o que se trata aquilo lá. Então é isso. Então nós devemos, sim, contrapor, e por isso que é importante, né, esse projeto aí tanto do Léo Portela quanto do Júnior Amaral, para que a gente tente, né, e ainda que existem outras coisas muito mais importantes, mas se você não contrapor, fizer uma oposição contra esses avanços da esquerda, nós estaremos aí fadados a nos sucumbir aí por essas pautas progressistas. É isso aí. Sim, a gente vai ser sufocado, né? A gente vai ser sufocado, porque eles nos ocupam com algo que deveria ser irrelevante, né? Mas se a gente não se ocupa realmente daquilo, a gente acaba sendo sufocado. Perdão, Ellen, eu te interrompi, você queria pontuar? Não, eu que peço. Sim, o que o Vanderlei disse é isso mesmo, que eu fico triste, nem é chateada, eu fico triste de ver a que ponto nós chegamos e ver que, infelizmente, que nós poderíamos estar utilizando o nosso tempo para fazer outras coisas, mas que não. A gente tem que pegar e tem que fazer todo esse serviço para ficar o tempo todo batendo e contrapondo ali para lutar por coisas que parecem mínimas, que parecem irrelevantes, mas que se a gente não fizer, que se a gente não lutar por isso, a coisa vai tomando uma proporção muito grande. Quando vê, a gente está falando que nem um zumbi, que nem uns alienados. Oi, Dili, tudo bem? Enfim, não dá nem para criar uma coisa dessas, assim. Então, enfim, vai chegando num ponto que, infelizmente, a gente vai ficar parecendo idiotas, inúteis, e tá todo mundo rezando ali a mesma cartilha. Então, sim, temos que ter esse tipo de postura, temos que fazer esse tipo de coisa, mas que fique também ali a observação de que enquanto nós aqui estamos tendo que fazer esse tipo de coisa, olha para você ver com o que eles estão preocupados lá do outro lado do mundo, o que as coisas estão acontecendo lá, tá? Então, essas realmente umas coisas que a gente tem que assim, se for essa a intenção, ó, parabéns, está dando certo. Nós aqui, os patinhos aqui estão caindo, que é uma maravilha, né? Mas... Eu só queria, assim, acrescentar 2 pontos que eu achei, assim, fundamental trazer a mais. O debate foi extremamente enriquecedor, mas eu queria pontuar com vocês 2 coisas. Vanderlei trouxe uma questão, uma palavra para mim, que ela tem sido chave, e que, se você observar, ela permeia tudo o que nós estamos vivendo. Ele trouxe a palavra verdade.
a Almara falou, você ser contra a ideologia de gênero ou você ser contra a linguagem neutra, você não é homofóbico, você não é transfóbico. Por quê? Por que você não é? Porque você está ao lado da verdade. Existe uma verdade. Nascem homens e nascem mulheres. Essa classe, dentro da biologia, homem e mulher, são gêneros. O que essa ideologia nefasta faz? Ela dissocia o sexo daquele gênero. Eu sou do gênero humano. O Vanderlei é do gênero humano. A Ellen é do gênero humano. A Almara é do gênero humano. O que nos diferencia? O nosso sexo. Eu sou do sexo feminino, Almara é do sexo feminino, Ellen é do sexo feminino, Vanderlei é do sexo masculino. O gênero entraria onde? Na língua portuguesa só. Na biologia não, gente. E aí pensa para você ver, lá na sala de aula, a confusão que você geraria na cabeça da criança. A criança que está aprendendo na ciência que nós somos do gênero humano. Mas, de repente, o que é isso? Eu tenho que usar o gênero neutro. Pensa para você ver a loucura que essas escolas estão tentando fazer na cabeça dessas crianças. Não é só questão da língua portuguesa, não. Porque a ideologia de gênero ela é uma ferramenta. O Vanderlei já trouxe isso aqui numa outra pauta semelhante a essa. Ela é uma porta de entrada só, essa linguagem. Para poder começar a subverter a mente dessas crianças, para elas negarem a realidade. Ela quer ter uma identidade social lá na frente que distingue do sexo que ela nasceu. Ela vai ser livre para isso, depois dos 18 anos. Ela não precisa crescer ali nos 4, 5, 6, 10 anos de idade, 12 anos de idade, no meio dessa confusão. Essa ideologia, ela é uma ferramenta e ela diz que quer promover uma inclusão, mas, na verdade, ela quer entrar na mente da criança o quanto mais cedo para gerar confusão. Não é outra coisa. Ela quer favorecer uma agenda política, eles querem acabar com a verdade, eles querem destruir a verdade, porque primeiro eles dissociam sexo de gênero, criam uma confusão, desculpa da palavra, mas infernal. Criam uma confusão, gente, vinda do quinto dos infernos. Desculpa da palavra, mas nós somos adultos aqui. Primeiro criam... Eu quero saber de você, que nos assiste. Você já tacou pedra em algum gay? Em algum travesti? Porque isso é homofobia. Você já agrediu, já bateu, já matou algum gay na sua vida? Eu não. Pelo contrário. Conheço vários, convivi com vários, nunca tratei com nenhuma diferença. E aí, de repente, eles querem dizer que é homofobia. Você não aceitar que a verdade seja destruída. Que você nascer do gênero humano, no sexo feminino ou masculino, pode ser uma construção social. Construção social, pelo amor de Deus, construção social. Você precisa entender que outra coisa que o Vanderlei disse é fundamental. Hoje é isso. Hoje é isso. Amanhã você sabe o que vai ser? A pessoa vai dizer assim, ó. Ah, quer saber? Eu sou um gato. Eu não sou um ser humano. Não, eu me sinto um cachorro. Eu não sou um ser humano. Não, eu me sinto um dragão. Dá uma busca no Google, gente. Isso já existe e é isso que eles querem implementar aqui, no nosso país, nas nossas salas de aula, com as nossas crianças. Você pode ser o que você quiser. Não existe uma verdade.
nega a biologia, rasga os livros de ciência, queima os livros de ciência. Não existe verdade. Você é uma construção social. Você pode ser o que você quiser. Tá. Você pode ser uma cobra, você pode ser um lagarto, você pode ser um dragão. Você pode ser um homem de 50 anos que na sua construção social e na sua identidade de gênero, você se acha uma criança de 5 anos. E se a escola não aceitar te matricular, você é homofóbico, você é transfóbico e você vai ser processado. Você tem noção do risco que nós estamos correndo? Então, abre os seus olhos e não permita que isso avance. Outro ponto para finalizar, que eu também já me alonguei demais, presta atenção, gente. A gente está aproximando de eleições. Nós já dissemos isso aqui. Esquece partido, esquece indicação, esquece quem vai te dar a cesta básica, quem vai asfaltar sua rua, quem vai fazer não sei o que para você. Porque nós vamos definir, nessas eleições, no mínimo, os próximos 30 ou 50 anos. Essas eleições são decisivas para definir o que vai ser feito da sociedade brasileira para os próximos 30, 40 ou 50 anos. Então, se você tem um mínimo de consciência do que você quer para os seus filhos e netos, observe muito bem em quem você vai votar nessas eleições. Omara, você pediu a palavra? Sim, Gi, mas você já falou o que eu queria dizer aí com relação à ideologia de gênero, né? Porque a ideologia de gênero não é só com relação à opção sexual das pessoas, né? É com relação a isso que você acabou de falar, que a pessoa pode se identificar com a porta, né? Isso já está acontecendo no mundo inteiro. Pessoas achando que são gato e saem na rua aí com coleira, né? O pai atrás segurando a coleira da pessoa, não é criança não, pessoas adultas, né? Então, isso aí é muito sério. Então, que bom que você já falou, e era isso que eu queria complementar também. É muito sério o que a gente está vivendo. E a gente não pode aceitar de forma nenhuma ser imposto em cima de nós esse tipo de coisa, né?